Olá, seja bem-vindo a CHI Cursos. Nós vamos falar hoje sobre o CPC 00, parte 1. Fique atento, porque depois vem a parte 2. Tema importante em qualquer prova do exame de suficiência, em especial agora que saiu a mudança. Estou gravando esse vídeo em outubro, quase outubro, né? Final de setembro, começo de outubro de 2020. A norma não foi utilizada na prova 1, com certeza vai ser utilizada na prova 2. É um assunto que sempre faz sucesso na banca, então não deixe de assistir esse vídeo até o final. Nós vamos falar sobre a primeira parte, porque são os primeiros capítulos, ficou bem extenso o CPC 00. E aproveito para convidar vocês para acompanhar nossa grade de cursos ao vivo, inclusive os que temos voltados ao preparatório, não só para o preparatório, outros cursos na área contábil, outros cursos na área de gestão. Acompanhem nas redes sociais as nossas postagens sobre os cursos e participem, né? Aqui a aula ao vivo faz a diferença. Bom, eu tenho uma filosofia de que não é mágica, a gente não consegue, né? Eu tenho por hábito usar esse chapéuzinho nos primeiros dias de aula, nosso DNA é presencial, e eu falo para os alunos que não adianta porque é treino, né? Você não vai conseguir fazer nada além daquilo que você treinar. Eu sou a professora Antônia Jairi Brito, mais conhecida como professora Toninha, e eu tenho DNA acadêmico de diversas matérias na área de contábil, né? Então, passei por várias delas, montei um curso preparatório, que é esse que nós estamos também agora em formato EAD, ao vivo, lindamente ao vivo. É bem interessante. Conheça aí como é que funciona e participe. Mas, em todo caso, se você está vendo esse vídeo, né? Você está se preparando, parabéns, é isso mesmo. E você, com certeza, você tem uma meta, e essa meta é muito importante, porque ela vai delimitar todo o projeto que você vai traçar, e a sua meta é pelo menos 25, mas lembre-se, sempre acima de 25, para que se você tiver algum cancelamento, ou alguma questão que altere a alternativa, você não sofra tanto. Então, eu tenho visto nesses últimos tempos, 25, 25, 24, 24, é muito sofrido. Então, a meta é se preparar bem para passar desses 25. Muito conteúdo? Claro, sempre muito conteúdo. Nós temos aí 50 questões objetivas com temas variados. A prova foi para o formato EAD e aí as pessoas acham que fica mais fácil, eu não acho, eu acho que ela permaneceu no mesmo padrão. A única coisa que a tentativa de evitar que as pessoas façam cola, né, fez com que a gente tivesse mais questões usando realmente ali o conhecimento total, não apenas o que pudesse ser pesquisado. Então, vários temas novos, muito interessantes. Então, na verdade, é o conteúdo que faz a diferença. Então, não espere uma prova fácil mesmo no presencial. Espere uma prova dura, sim, mas como qualquer prova dura, a gente se preparando vai dar tudo certo. E o que eu quero falar para vocês? Antes de falar do CPC 00, não posso esquecer de lembrar que provavelmente você possa ter um perfil numérico e aí você sofra bastante com as normas e com os conhecimentos que estão sendo solicitados pela banca em relação aos pronunciamentos contábeis. É treino também, gente. É treino. É muito certo que se você treinar da mesma forma como você treina executar as tarefas numéricas, né, resolver as questões numéricas, você também vai bem nas questões teóricas. E preste atenção nos detalhes. Tudo que é mais lúdico acaba servindo mais para você. Então, eu tentei fazer isso esse meu vídeo, de forma que você consiga ter uma visão, mesmo que você seja numérico. E aí, quanto tempo você tem? Não posso deixar de falar um pouquinho sobre isso, porque você fala, nossa, esse vídeo demorado. Gente, não tem jeito, porque a gente realmente tem que fazer ali um controle das atividades que a gente precisa para gerenciar bem esse tempo que nós temos. E aqui na CHI nós temos um foco, que é, por exemplo, o aluno estuda no sábado, vários pronunciamentos, vários temas, e ele trabalha esses temas durante uma semana. Então, por quanto tempo? Cada um tem o seu tempo, mas a gente fala que é importante estar ali controlando. E no caso das leituras, em especial a leitura do pronunciamento contábil, vai depender muito do tempo que você tem. Então, a gente usa aqui na CHI duas metodologias, que é o tempo de 15 minutos por dia durante a semana, para quem tem pouquíssimo tempo, e 50 minutos para quem tem mais tempo. Então, quando você tem pouco tempo, você escolhe uma atividade e executa por 15 minutos, e quando você tem mais tempo, você escolhe temas por matéria e flui um pouco mais. Mas, de qualquer forma, sempre pensando na atividade que você vai resolver e no tempo que você tem.
E lidando sempre com os sabotadores, que os sabotadores são os grandes inimigos. A gente acha que não, mas a nossa mente está poluída, está cheia de informação, e a gente precisa lidar, inclusive, com aquela voz que diz que a gente não consegue ler, não consegue interpretar, não consegue resolver. Vamos tirar tudo isso da cabeça, o importante é alimentar aquilo que a gente tem de melhor. Então, acredite em você, acredite no seu potencial e não se esqueça, tudo é treino, tá? Então, vamos fazer o seguinte, daqui para frente, acredite em você, tá? E eu considerei como aula 2 aqui, porque eu já fiz uma introduçãozinha um tempo atrás, num dos nossos outros vídeos, falando de como era o vídeo, mas aqui nós temos a estrutura conceitual. Então, eu vou voltar só para quem não viu o outro vídeo, falando que o CPC 00 saiu de 4 capítulos, na verdade 3, né, porque um não estava escrito, e foi para 8 capítulos, né? Lembrando que agora nós saímos de 35 páginas para 62 páginas. É uma leitura que é realmente uma leitura mais pesada, é uma leitura que requer que você faça por partes, porque não se lê pronunciamento com a ótica de quem lê o livro, ou seja, sento, começo a ler, não é assim que funciona, você não vai conseguir absorver. Então, a ideia é que você faça uma leitura pausada, uma leitura com descanso e uma leitura com anotações. Por que a gente precisa pensar nesse pronunciamento? Porque ele é que faz a base para todos os outros pronunciamentos. Então, quando você pensar na estrutura das demonstrações, é aqui que está o conceito de ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa, né? Quando nós pensamos na importância desse pronunciamento, está lá no comecinho da norma, ele fala bastante, aqui eu deixei o slide até para você olhar depois com mais calma. Peça o slide para a CHI, deixa aqui o seu contato ou mande um oi para a gente no WhatsApp, a gente manda esse slide para você. Porque essa norma, ela vem com um papel de contribuir com a transparência, né, de reforçar aquilo que as empresas precisam fazer, principalmente as de capital aberto, que é a prestação de contas, e principalmente o papel de contribuir com a eficiência econômica, por quê? Porque ela identifica as oportunidades e riscos desse usuário que vai usar as demonstrações. Então, quando nós pensamos qual é o objetivo do relatório para fins gerais, a estrutura conceitual vira a base. Então, é isso que nós precisamos pensar, é a importância deste pronunciamento. Então, quando a gente vai nas primeiras informações lá para pensar o que vai vir pela frente, então o objetivo desse pronunciamento é digerir quais são as informações necessárias para que essa transparência ocorra. Então, um primeiro ponto que nós podemos pensar é que o objetivo das demonstrações é fornecer informações sobre ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas da entidade que reporta. E essa entidade que reporta eu falo daqui a pouco, tá? Para quem que vai fornecer essas informações? Para que eles chamam de usuário das demonstrações contábeis. E esses usuários eles vão fazer avaliações e tomar decisões. Quando eles fazem isso, eles vão tomar decisões, por exemplo, se eles compram, se eles vendem, se eles mantêm instrumento e patrimônio de dívida, se concede ou liquida empréstimos, qual que é a forma deles exercerem ali alguma influência sobre a administração, como é que eles avaliam isso. E esses usuários, eles são classificados pela norma como três grandes grupos. Os investidores, os credores por empréstimos e os credores, tanto os outros credores, tanto os existentes quanto os potenciais. Então, investidores, credores por empréstimos e outros credores, tanto os que já existem quanto os que vão ter interesse na entidade. E essas decisões que ele toma depende do que eles querem de retorno, por exemplo. Então, quanto eles querem ter de retorno de dividendo. Então, eles utilizam as informações para a tomada de decisão. Tá? Esse é o mesinho, lembrando que a gente tem que tomar a decisão. E não a forma como se faz as demonstrações não é para todo mundo. Então, até na norma anterior, vinha uma expressão muito mais explícita, que era relatórios financeiros para fins gerais. Então, aqui a gente tem, né, essa expressão de forma bem mais simplificada do que era na outra fase, né, ou seja, na revisão 1, mas ainda continua dizendo relatórios financeiros para fins gerais. Então, qual que é a finalidade? É que eu sei que eu não consigo fazer para todo mundo, fornecedor, banco, governo, investidor, funcionário,
sindicato, todos os usuários que estariam interessados nas informações, eu não consigo atender a todos, mas eu consigo essencialmente para esses primeiros grupos, né, que são os investidores, os credores e por empréstimo e outros credores. Então, quando você pensar quem vai se importar com as informações contábeis, todo mundo. Mas para quem são feitos os relatórios, com esse foco principal. Dá para atender outros públicos? Dá para atender outros públicos, mas de forma geral a gente considera que a norma coloca, e aí você vai pensar que você vai ter que usar essa informação para resolver uma questão, 3 grandes grupos. Então, os investidores, os credores por empréstimos e outros credores, tá? Quando esses investidores vão avaliar as informações, tem um ponto que é muito importante, que é a história de olhar essas demonstrações, mas sem o foco de encontrar um valor da entidade. E tem mais ainda, às vezes esses relatórios eles não vão estar fornecendo tudo que o usuário precisa. Então, eles podem consultar, e eles fazem isso com frequência, né? Consultar outras fontes, né? E a norma cita aqui exemplos que também pode servir como uma inspiração aí para uma questão. Então, ele pode, por exemplo, ver condições e expectativas gerais, eventos políticos, ambiente político, perspectivas do setor da empresa. Então, eles não necessariamente precisam usar somente as informações que estão nos relatórios, mas eles usam essas informações para ajudar a fazer as avaliações que eles precisam. Outra coisa que também vai falar sobre a finalidade desses relatórios, o pronunciamento fala que um dos itens que podem ser utilizados pelo usuário é para identificar pontos fracos e pontos fortes. Também dá para avaliar a solvência ou a liquidez da entidade, a forma como a administração faz a gestão dos recursos econômicos da entidade e prioridades e exigências do pagamento e reivindicações existentes que fazem com que esse usuário possa prever futuros fluxos de caixa, tá? Então, eles fornecem informações para o usuário sobre a posição financeira e também sobre os efeitos das transações. Tudo isso está lá nos itens do CPC. Então, ouça o vídeo e volte para ler a norma. Por que é interessante isso? Porque às vezes a gente fala, não, é muito chato ler. Mas como você já entendeu um pouquinho sobre a norma, volte e leia a literalidade. Ela é muito importante para a prova. Então, não adianta fugir dela, só tem que aprender a fazer essa leitura. Então, se nós formos fazer um resuminho de como seria essa primeira visão, então nós temos 3 grandes grupos de usuários, investidores, credores por empréstimos, outros credores, e esses 3 grandes grupos vão usar esses relatórios para fins gerais, ou seja, para todo mundo, mas feitos especialmente para eles, para saber sobre os ativos, passivos, patrimônio líquido, receita e despesas de uma coisa que se chama a entidade que reporta. E aí nós vamos falar um pouquinho da entidade que reporta mais para frente, mas já dá para adiantar aqui que a entidade que reporta é aquela que é obrigada a ou decide elaborar essas demonstrações. E como eles vão tomar decisões, né? Essas decisões envolvem comprar, vender ou manter instrumentos de patrimônio e dívida, conceder ou liquidar empréstimo ou outras formas de crédito, exercer direito de votar ou de outro modo influenciar os atos da administração. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que com desenho a gente consegue melhorar o entendimento da norma. Então, faça os seus desenhos também, porque isso é memorização. Então, é a forma como nós enxergamos todo o texto. Crie seus mapas mentais, eles são importantes. E aí, quando esses usuários vão estar usando as informações, isso vai ajudar com que eles identifiquem os pontos fracos, pontos fortes, né, da entidade, a solvência e a liquidez, os recursos e também a prever fluxos futuros. Sempre lembrando que a norma diz que nós temos 3 grandes grupos: investidores, credores por empréstimos e outros credores, que vão fazer o quê? Usar as informações da entidade que reporta, que é aquela que é obrigada a ou decide elaborar as demonstrações contábeis. Quando a gente vai para o capítulo 2, que fala sobre as características qualitativas, aí eu tenho um adendo para falar para vocês. Você pode não ler nada, você pode esquecer todo o resto da norma, mas você precisa dar uma lidinha nisso. Nós tivemos algumas mudanças, pequenas mudanças nas expressões que podem ser utilizadas sim pela banca, tá? Nós continuamos tendo ali as características qualitativas divididas em fundamentais de melhoria,
E lá na informação, ou seja, na hora que a gente vai ler sobre as características qualitativas, nós temos a informação de que elas são informações que tendem a ser úteis aos investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes em potencial, ou seja, os usuários da informação, para que tomem decisões sobre a entidade que reporta com base em informações contidas no seu relatório. Se as informações financeiras devem ser úteis, elas devem ser relevantes e representar fidedignamente aquilo que pretendem representar. A utilidade das informações financeiras é aumentada se forem comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis. E aí vem a visão de memorização. Eu tenho 7 anões, mas eu só tenho 6 características qualitativas: relevância, representação fidedigna, comparabilidade e verificabilidade. Opa, a Toninha mudou! Sim, tá tão no automático. Chama-se agora capacidade de verificação. Então, para você que fez a prova anterior e gravou, verificabilidade, cuidado, porque agora correto na norma é capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade. Então, cuidado com essa pegadinha, porque a banca pode ainda colocar verificabilidade, mudou o nome. E se atualizou, tem que colocar atualizado na cabeça também. Então, de novo, 2 fundamentais: relevância e representação fidedigna, e 4 de melhoria: comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade. Quando nós falamos da característica relevância, nós temos a primeira das 2 características fundamentais. Então, as informações relevantes são capazes de fazer a diferença nas decisões tomadas pelos usuários. E informações podem ser capazes de fazer a diferença em uma decisão, ainda que os usuários optem por não tirar vantagem delas ou já tenham conhecimento delas a partir de outras fontes. Não se deixe ficar com medo ali dessa expressão. Então, quando o usuário não utiliza, não significa que ela não é relevante. Significa que a entidade tem que colocar, mesmo que o usuário não vá usar. E aí a regra básica para lembrar do que é relevância é que as informações capazes de fazer a diferença serão aquelas que terão valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. Já tem uma dica, né? Valor preditivo, vamos lembrar da bolinha de cristal, hein? Quando a gente fala desse valor preditivo, nós estamos pensando nas informações que são utilizadas para prever futuros resultados, tá? Então, resultados no futuro, eu uso a informação de hoje para fazer isso. Elas não precisam ser previsões ou prognósticos, basta ela estar lá e alguém utilizar depois. Então, elas são empregadas para eles fazerem. Eles quem? Os usuários. Elas têm que estar no relatório. E então, nós teremos ali o usuário fazendo as suas previsões. Um item que pode ser, tem ali uma receita do ano de 2019, tem Covid-19, por exemplo, no ano de 2020, que projeção eu faço? Então, eu vou fazer uma projeção, reduzindo provavelmente as minhas receitas. E o valor confirmatório, que é o parzinho, ou seja, elas andam ali grudadinhas, nós vamos ver já essa expressão, é aquela que fornece o feedback, confirmando ou alterando avaliações anteriores. Então, quando eu estou pensando no confirmatório, eu tenho uma informação que eu já fiz a projeção, eu já fiz ali a previsão futura, mas eu vou confirmar, alterando ou confirmando aquilo que eu previ. Então, provavelmente, a mesma receita de 2018, 2019, que teve uma variação X entre os 2 anos, não será a mesma 2020, porque nós tivemos ali o Covid-19 alterando. Então, essa alteração tanto pode ser positiva quanto pode ser negativa. Então, entre 2018 e 2019, o usuário tinha ali uma projeção e para o ano de 2020 ele fez outra projeção. Pode ser que ele precise alterar, pode ser que seja melhor até, mas esse é o valor confirmatório, ele só vai saber em 2021. E é por isso que a gente fala que os valores preditivo e confirmatório são informações interligadas. Então, por isso que a gente usa a expressão valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. Quando nós falamos também da relevância, é preciso tomar cuidado com uma palavrinha que é muito parecida com uma característica qualitativa, que é a materialidade. Então, alguém pode confundir você dizendo que a materialidade é um aspecto, é uma característica é uma característica qualitativa.
Refazendo, então a materialidade às vezes aparece como característica qualitativa, mas eu já dei a resposta antes de começar a falar, né? A materialidade não é uma característica, ela é um aspecto da relevância. Então a gente fala que uma informação é material se a sua omissão, distorção ou obscuridade puder influenciar razoavelmente as decisões que os principais usuários de relatórios financeiros para fins gerais tomam com base nesses relatórios. Então a visão é se eu esqueci de colocar, se eu distorci e isso puder influenciar a tomada de decisão, aquele item é material. E aí, neste caso, não dá para prever o que é material ou não. Então, não tem um limite, a norma fala isso claramente. Não se pode especificar um limite quantitativo uniforme para a materialidade, né? Por quê? Porque a gente depende da entidade. O que é material para uma entidade pode não ser para outra. Mas, de forma geral, a gente precisa lembrar que isso é que faz a diferença. A materialidade é aquilo que faz da informação relevante aquilo que representa ser relevante. Então, não é outra característica, não é uma característica de melhoria, é um aspecto da relevância. Quando eu falo da representação fidedigna, nós vamos lembrar que eu tenho que representar as informações exatamente como elas ocorreram, como elas são tratadas de fato. Então, eu não posso alterar. Então, por isso, essas informações elas têm 3 características: completa, neutra e isenta de erros. Aí, se você fez a prova passada e já fez uma questão que falava disso, você lembra que a expressão não era isenta de erros, né? Era completa, neutra e livre de erros. Então, cuidado com esses detalhezinhos, essa mudança pequena de nome. Porque quando eu estou falando dessa característica, eles usam muito isso, e antes eles usavam uma expressão que se chamava atributo. E agora não, eles falam de característica. 3 características. Então, antes eram 3 atributos: completa, neutra, livre de erros, e agora 3 características: completa, neutra e isenta de erro. Claro que ele está tornando a dizer o que ele já dizia antes, né? Que perfeição é mais difícil de atingir, mas que tenta-se. E aí nós vamos lembrar, então, que se nós fôssemos montar a característica representação fidedigna, ela teria 3 bolinhas para chegar no conjunto: completa, neutra e isenta de erros. E a norma vai fazer uma série, aqui você leia com muito cuidado esse trechinho. Por quê? Porque tem uma série de informações, principalmente sobre a neutralidade. Então, a representação completa inclui todas as informações necessárias para que o usuário compreenda fenômenos que estão sendo representados, inclusive todas as descrições e explicações necessárias. A representação fidedigna não significa representação precisa em todos os aspectos. Livre de erros significa que não há erros ou omissões na descrição do fenômeno e que o processo utilizado para produzir as informações apresentadas foi selecionado e aplicado sem erros no processo. Lembra que ele falava que não era raramente atingida a perfeição? Mas ele fala: eu estou exigindo que você use um processo sem erros. É isso que ele quer. Tá? E cuidado com essa frase, cuidado, porque ali está dizendo que há erro, que não significa que não há erros, tá? Significa que o processo aplicado foi selecionado e aplicado sem erro. Outra coisa que a gente tem também é a neutralidade. Então, nós falamos da completa, né, que ela inclui todas as informações, inclusive explicações. E aí vem a segunda bolinha ali, a terceira bolinha, que vai falar da neutralidade. E é o tema que mais tem instruções e que caberia muito bem para a banca explorar aqui. Por quê? Porque ele vai começar a falar sobre neutralidade, sobre o que é uma informação que é neutra. E a representação neutra não é tendenciosa na seleção e na apresentação de informações financeiras. A representação neutra não possui inclinações, não é parcial, não é enfatizada ou deixa ser enfatizada, nem é, de outro modo, manipulada para aumentar a probabilidade de que as informações financeiras serão recebidas de forma favorável ou desfavorável pelos usuários. Informações neutras não significam informações sem nenhum propósito ou sem nenhuma influência sobre o comportamento. Olha quanta coisa sobre a neutralidade, mas não acabou ainda. Por quê? A neutralidade, quando você pegava lá na introdução da revisão 1, ele falava que a característica da prudência foi redenominada e que nós também falávamos que
a característica qualitativa teria que ser tomar cuidado, por quê? Porque ela era inconsistente com a neutralidade. Ou seja, naquela versão eles disseram, esqueçam a prudência e esqueçam porque ela não dá certo com a neutralidade. E aí ele vem agora e traz de volta essa prudência. Por quê? Porque a neutralidade é apoiada pelo exercício da prudência. É assim que a norma coloca essa visão. Então, se antes ela dizia, foi retirada a prudência, porque ela batia de frente com a representação fidedigna, devolvemos ela com essa frase. Então, a neutralidade é apoiada na prudência, e a prudência é o exercício de cautela ao fazer julgamento sob condições de incerteza. E talvez você que estudou os princípios contábeis, você tenha aqui uma dúvida em relação a essa prudência. Se era aquela em que a gente pegava maior valor para passivo e menor valor para ativo, era isso mesmo que mexia com a representação fidedigna. Então, leia de novo com cuidado isso aqui para você criar uma memorização bem legal, para que você não ser confundido, nem confundida. O exercício da prudência significa que ativos e receitas não estão superavaliados e passivos e despesas não estão subavaliados. Da mesma forma, o exercício da prudência não permite as subavaliações de ativos ou receitas ou superavaliação de passivos e despesas. Essas divulgações distorcidas podem levar à superavaliação ou subavaliação de receita ou despesas em períodos futuros. Então, aqui tem exatamente aquela mesma visão. Então, ele fala, ó, não pode estar lá acima do que estaria no ativo, nem acima do que estaria no passivo. Represente com prudência. Então, o exercício da prudência não implica a necessidade de assimetria. Por exemplo, a necessidade sistemática de evidência mais convincente para dar suporte ao reconhecimento de ativos ou receita do que ao reconhecimento de passivos ou despesa. A simetria não é característica qualitativa de informações financeiras úteis. Então, aqui de novo, nós temos lá a materialidade, né, que falávamos que não é uma característica qualitativa, aqui também falamos da assimetria. Gente, outra coisa também que a gente tem que lembrar é que, quanto aos valores monetários em relação a esses relatórios, quando eles não puderem ser observados diretamente, em vez disso, tiverem que ser estimados, surge a incerteza na mensuração. E aí vem a frase que dá característica àquilo que a gente vê com mais risco, as estimativas. E aí ele fala, o uso de estimativas razoáveis é parte essencial da elaboração de informações financeiras e não prejudica a utilidade das informações se as estimativas são descritas e explicadas de forma clara e precisa. Mesmo um elevado nível de incerteza na mensuração não impede necessariamente essa estimativa de fornecer informações úteis. E aí ele coloca lá o item 2.22, que vale dar uma lidinha também. Outra coisa que a gente também tem sobre essas características em relação à aplicação, que as informações devem tanto ser relevantes como fornecer informação fidedigna do que pretendem representar para serem úteis. Nem a representação fidedigna de fenômeno irrelevante, nem a representação fidedigna de fenômeno relevante auxiliam o usuário a tomar boas decisões, tá? Então, aqui a norma vai falar para você que, lembre-se, não adianta colocar um monte de informação irrelevante se não está representada, mesmo que esteja representada de forma fidedigna. E não adianta colocar informação fidedigna se não é relevante, tá bom? Quando nós passamos para as características de melhoria, vem umas frasezinhas para memorização, né? Então, é isso que eu vou falar nessa fase. Então, elas vão ser comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis para melhorar aquilo que a gente tem de informações. Sempre que eu dou aula de características qualitativas, eu fico imaginando como que o aluno entende isso. E uma das preocupações que eu tenho é que ele entenda que seria como selecionar. Quando eu estou usando a seleção do que eu vou colocar, eu coloco lá a representação fidedigna daquilo que é relevante. Então, ou seja, eu sei o que fazer. Mas chega uma hora que a gente precisa tomar cuidado para não colocar tudo, para não achar tudo relevante. É como arrumar uma mala. Se você vai para a praia, então você coloca informações, roupas de calor. Se você vai fazer um relatório, você precisa colocar informações representadas com fidedignidade, relevantes, mas ainda assim faltam os detalhes. Então, se você esquece o protetor na hora de ir para a praia, vai queimar. Então, aqui, pense nisso. E para os alunos eu digo, olha,
Pense que nossas características fundamentais são o pão de queijo. Mas se ela estiver recheada, hein? Se o pão de queijo estiver recheado, melhor ainda. Então, nós vamos trabalhar a comparabilidade, a capacidade de verificação, que é a grande mudança na nomenclatura, a tempestividade e a compreensibilidade sob forma de entendimento agora. Então, a comparabilidade é a característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. Diferentemente de outras características, a comparabilidade não se refere apenas a um item. Então, a comparação exige pelo menos 2 itens. E tem uma coisa bem interessante, né? Uma aluna perguntou em sala de aula, Toninha, então vou comparar qualquer coisa? Não, não se compara qualquer coisa com qualquer coisa. Então, um sapato preto comparado com um sapato rosa não gera informação. Então, a comparabilidade é pegar coisas similares para comparar. Então, eu vou pegar quantos pares eu tenho, né, de sapato de salto, quantas sapatilhas eu tenho. Então, eu estou fazendo uma comparação aqui, porque na visão coisas similares. E aí vem lá na norma 2 coisas interessantes. Então, a consistência e uniformidade. Então, a norma fala, consistência, embora relacionada à comparabilidade, não é a mesma coisa. Consistência refere-se ao uso dos mesmos métodos para os mesmos itens, seja de período a período na entidade que reporta ou em um único período em diferentes entidades. Então, comparabilidade é a meta e consistência ajuda a atingir a meta. Então, eu comparo informações da mesma entidade nos períodos diferentes, ano 1, ano 2, ou posso comparar informações entre entidades do mesmo setor, por exemplo. A comparabilidade não é uniformidade. Para que as informações sejam comparáveis, coisas similares devem parecer similares e coisas diferentes devem parecer diferentes. Então, comparabilidade de informação financeira não é aumentada se coisas diferentes pareçam similares, tanto quanto se fazendo as coisas similares pareçam diferentes. Preste atenção nesses detalhezinhos, tá? Então, comparabilidade aparece aí mais 2 palavrinhas mágicas, a consistência e a uniformidade. Então, aqui, quando eu falo disso, eu estou pensando que eu posso até comparar uma Coca Zero com suco, mas elas são coisas diferentes. Então, é por isso que a gente fala da comparabilidade como algo de informações da mesma fase. Então, informações de outras entidades com informações da mesma entidade em datas diferentes, tá? Então, leia essas características sempre pensando nos detalhes. Faça grifos, faça anotações. Estão vendo que os slides têm sempre um grifo, uma anotação? Pontos chaves ajudam na memorização. Quando eu estou falando da capacidade de verificação, eu estou falando daquela característica que mudou de nome. Verificabilidade agora é capacidade de verificação. Então, a capacidade de verificação ajuda a garantir aos usuários que informações representem de forma fidedigna os fenômenos econômicos que pretendem representar. Capacidade de verificação significa que diferentes observadores bem informados e independentes podem chegar ao consenso, embora não há acordo completo, né, de que a representação específica é representação fidedigna. E aqui nós vamos brincar porque a capacidade de verificação não mudou aquela expressão que a gente tem de que nós temos 2 características dessas informações. Elas podem ser verificadas de forma direta ou indireta. Então, a verificação direta significa o valor ou a outra forma de representação por meio de uma observação direta, como, por exemplo, contando-se dinheiro. A verificação indireta significa verificar os dados de entrada de modelo, fórmula ou outra técnica e recalcular os dados de saída utilizando a mesma metodologia. Um exemplo é verificar o valor contábil do estoque, checando as informações, ou seja, quantidades e custos, e recalculando o estoque final utilizando a mesma premissa de fluxo de custo. Esse, por exemplo, utilizando o método primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, lembre-se, uma de forma direta, o dinheiro, e outra, eu preciso de uma fórmula, preciso de um método. E então, eu consigo fazer a verificação indireta. Quando a gente fala da tempestividade, eu gosto de colocar aqui algumas ilustrações para você poder fazer algumas associações na hora de lembrar qual é a característica. Tem a do solzinho, a minha aluna fala. É muito engraçado. Ela, tem aquela do solzinho. Isso mesmo, chama-se tempestividade. E aqui, tempestividade significa disponibilizar aos tomadores de decisão
informações a tempo deles poderem utilizar. Então, no geral, o que é mais antigo é menos útil, mas algumas informações podem continuar tempestiva muito tempo após o final do período do relatório, porque, por exemplo, alguns usuários podem precisar identificar e avaliar tendências. Então, algumas situações, como por exemplo a Lava Jato na Petrobras, né, o caso de Brumadinho na Vale, as informações estão, né, lá no passado, mas ao mesmo tempo a gente consegue olhar essas informações porque ainda há interesse no tempo certo. Tá? E a última informação, né, a última característica é a compreensibilidade, que é necessário classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso, o que torna essas informações compreensíveis. Só que tem um ponto-chave. Aqui a banca pode brincar com você, porque, por exemplo, pode levar a entender que a gente teria que tirar a informação complexa dos relatórios. E não, né? Por quê? Porque a norma fala, alguns fenômenos são inerentemente complexos e não pode ser possível tornar a sua compreensão fácil. Excluir informações sobre esses fenômenos de relatórios financeiros pode tornar mais fácil a compreensão das informações contidas nesses relatórios. Contudo, esses relatórios seriam incompletos e, portanto, possivelmente distorcidos. Relatórios financeiros são elaborados para usuários que têm conhecimento razoável das atividades comerciais e econômicas, que revisam e utilizam as informações de modo diligente. Algumas vezes, mesmo usuários bem informados e diligentes podem precisar buscar o auxílio de consultor para compreender informações sobre fenômenos econômicos complexos. Tira ou não tira a informação? Não tira. Busca ajuda, tá? Lembra disso. Compreender é tornar claro, conciso, mas sem tirar a essência, como é a característica principal, representação fidedigna, tá? Então, memorize aí que nós temos dois grandes grupos de características, né? As fundamentais e as de melhoria, e que lá nas características fundamentais eu tenho a relevância e a representação fidedigna. E quando eu estou falando das melhorias, né? Dá para fazer uma brincadeira? Todas as características têm idade? Dá, ainda dá para fazer comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade. Então, faça aí sua memorização, mesmo aquelas memorizações estranhas que só você entende, elas são perfeitas, porque você entende, você vai precisar disso, tá? Não se esqueça de ler os outros capítulos e nos vemos nas próximas sessões.